Olá, pessoal, boa noite. Vamos começar a nossa live de hoje. Hoje estaremos falando sobre contribuição previdenciária em atraso, principalmente, né, essas contribuições feitas no INSS, que podem ou não ser para uma aposentadoria no regime geral, às vezes é de um servidor que quer tirar esse período e levar para um regime próprio, para poder às vezes completar regras mais vantajosas na aposentadoria de servidor de RPPS. E o nosso convidado de hoje, Dr. Paulo Bacelar, é advogado, é especialista em processo administrativo previdenciário, ele é ex-servidor do INSS e tem muito a nos passar, a nos ensinar a respeito desses procedimentos que tem muitas dicas, muitas pegadinhas que a gente precisa estar atento referente à via administrativa e em como conseguir dar andamento, né, nesses pedidos de forma a se... deixa eu ver aqui se o Paulo já entrou. Deixa eu ver aqui, peraí. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu ver se é esse usuário que eu estou aceitando. Mas então, Paulo? Vamos mostrar também o que os pesquisadores estão aprendendo. Não, acho que não foi esse. Deixa eu ver direitinho aqui. Vamos aguardar um pouquinho para ver se o Paulo entra. Ele já me confirmou que ele estaria ingressando. Deixa eu ver aqui. Agora ficou tudo louco. Sim. Deu. Agora está funcionando. Vamos aguardar um pouquinho, Paulo. Então, Paulo Bacelar é advogado, especialista no processo administrativo. Boa noite a todos. Estamos aguardando o nosso convidado de honra hoje para podermos iniciar a live sobre contribuição em atraso. E assim, eu não sei se todos os colegas estão vivendo isso nos seus escritórios, mas eu tenho passado muito isso ali no meu. Muitos servidores, inclusive, querendo contribuir em atraso para poder contar esse tempo. E uma das dúvidas com relação à contribuição em atraso, no tocante a quem quer daí utilizar esse período no INSS, é com relação à carência. Se de alguma forma a contribuição em atraso poderia ser contada para fins de carência. Essa é uma dúvida muito comum para quem começa, né, a trabalhar com a contribuição em atraso na via administrativa, porque aquela regra inicial, aquela máxima que a gente conhece, né, carência, contribuição feita em dia. Mas existem algumas hipóteses em que a carência, a contribuição feita em atraso, poderia ser contabilizada também para carência. A gente vai perguntar e vai conversar com o Paulo sobre isso. Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu entrar em contato com o Paulo para ver se ele está com algum problema de conexão. Só um pouquinho, pessoal. Voltando aqui, deixa eu ver se eu encontro ele de novo. Ele disse que não está me encontrando. Vamos lá. Tecnologia tem dessas coisas. Para a gente não perder tempo da live, eu vou sair rapidinho e já volto para a gente já retomar com ele e não perder, que a gente já perdeu uns 4, 5 minutinhos aí, para a gente não perder o tempo da nossa live, tá bom? Já retorno aqui com vocês. Me aguardem aí, não saiam. Beijo. Ah, aqui, ó. Paulo entrou. Agora deu. Oi, Paulo. Alô? Olá, Paulo, tudo bem? Seja Oi, bem-vindo. tudo bom? Tudo Eu certinho estava com você? aguardando, eu estava esperando aparecer lá na frente, mas depois que eu entrei no Instagram do Notório que eu vi que tinha que apertar a bolinha ali em cima. Então, essas coisas de hoje em dia, né? Essas lives trouxeram muitas facilidades, assim, então permitindo que a gente consiga divulgar e fazer muito trabalho de informação, ainda mais nesse período de pandemia. Mas tem toda essa logística, né? De clicar aqui, faz assim, faz assado, tem bastante coisa. Porque ali quando aparece, é quando a gente quer ver a live, né? Mas participar tem que é outra história, né?
Tem que clicar. Paulo, seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu estava aqui falando super bem de você, falando que você é especialista em processo administrativo previdenciário e que tem muitas dicas para Obrigado. conceder para o pessoal a respeito, né? Principalmente do nosso tema de hoje, que é a contribuição em atraso, e também, né, a possibilidade de contar a contribuição em atraso para fins de carência, que é uma dúvida que muita gente tem, porque a gente sabe que normalmente se fala carência é contribuição feita em dia, mas a gente tem algumas pegadinhas, algumas dicas ali que podem auxiliar, inclusive para contar para fins de carência, né, Paulo? Fica bem à vontade, é um bate-papo, vai falando, o pessoal pode ir fazendo as perguntas também. Ali embaixo tem uma bolinha com pontinho de interrogação. Se você quiser fazer pergunta, digita ali, que é mais fácil de a gente visualizar, senão a gente às vezes acaba perdendo aqui no rolo dos dois, né? E para começar, então, cumprimentando todo mundo que está aqui nos assistindo. E, Paulo, fica com a palavra, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Gisele. Realmente, nos últimos tempos, eu estive um pouco recluso aqui no escritório, não participando já há algum tempo já de uma live e recebi seu convite, né, para falar sobre esse assunto. Primeiro que o convite é feito por você, né, então não poderia negar jamais. E segundo, pelo tema, que é muito caro a mim, por dois motivos. Primeiro, porque eu, como servidor, cansei de fazer processo de aposentar pessoas com recolhimento em atraso, contando para carência. Então, é uma coisa muito comum na via administrativa, na agência do INSS, com os servidores, era uma coisa muito comum, que é muito simples. O pessoal conseguiu, Gisele, dificultar uma coisa muito fácil e muito tranquila. Que é o quê? Me ajuda, né? A primeira contribuição em dia, dali para frente, tudo vale para carência. Não importa se você pagou daqui a 10 anos, se você pagou após a perda da qualidade, antes da perda da qualidade segurada, não importa isso. O que importa é que você pagou a primeira contribuição em dia, dali para frente você pode esquecer e só vai pagar só daqui a 15 anos, se você quiser. Uhum. Então, isso é uma coisa muito comum na agência, né? Então, eu fiz muito processo desse. Inclusive, sempre estou falando sobre o memorando circular número 25, que a gente vai falar dele aqui hoje, que tem a aprovação da Procuradoria, da própria Procuradoria. É um parecer da própria Procuradoria, em que você pagando a primeira contribuição em dia, a partir daquele momento, mesmo após a perda da qualidade segurada, aquele valor vai ser contado para carência, por causa exatamente da Lei 10.666, que determinou que para aposentadorias por idade, por tempo de contribuição e especial, a perda da qualidade segurada será desconsiderada para efeitos de aposentadoria. Então, para benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário-maternidade, tudo bem. Você perdeu a qualidade segurada, terá que voltar a contribuir com metade da carência para recuperar as contribuições antes da perda da qualidade segurada para contar para a carência. Mas para aposentadorias, não. Para aposentadorias, de acordo com por causa da Lei 10.666, a Procuradoria deu um parecer favorável e foi criado o Memorando Circular número 25, que é de 2008. Então, eu falo muito assim, eu estava conversando outro dia com um procurador, com um juiz, falei, vocês vão ter que revisar todos os benefícios que a gente fez, que todos os servidores fez nesse tempo aí, porque a gente vai aposentar um segurado, se faltasse 2 meses, faltasse 10 meses, 1 ano, mesmo período indenizatório, que é após os 5 anos, você só olhava a data da primeira contribuição em dia. Então, se você tinha microficha lá nos anos 80, com a contribuição em microficha, ela é considerada em dia, antes de 84. E você, é só ver se não é facultativo, né? Mas sendo contribuinte individual, autônomo, empresário, na época, você poderia pagar, a partir daquelas contribuições, todos os buracos que tivessem em atraso. Mesmo se fossem atraso, mesmo após a perda da qualidade segurada, isso não importava. Então, isso era muito comum, a gente, na hora de analisar um processo, verificar aqueles buracos, verificar aquelas lacunas e já emitir guia para o segurado pagar, né? Porque antes não era digital, você falava com o próprio segurado no balcão e já emitia guia, né?
já saía com a guia, exatamente. Eu fiz Ele ia lá vários. na rua, pagava na lotérica, voltava, a gente guardava Igual essa no guia CPC. no processo e esperava entrar no sistema para você conceder o benefício. Né? Então, aquilo que eu falo também, Gisele, em curso, em aulas, palestras pelo IBDP, que a falta da atuação administrativa, né, do advogado na via administrativa faz com que é levado para o judiciário questões que não eram discutidas na via administrativa e acaba se tornando uma jurisprudência, porque aí a justiça entende diferente, o advogado não leva o entendimento do INSS para ser analisado, para convencer o juiz, né, de que um artigo da IN, ou um memorando, o próprio memorando, uma portaria, e aí vai se criar um entendimento daquele juiz, e aí vai se gerar uma jurisprudência, foi se chegando, foi até a TNU entendeu diferente, que após a perda da qualidade segurada, não pode pagar para trás, porque não conta para carência, isso foi colocado, uma coisa que não era se colocado na via administrativa, e agora, para piorar toda a situação, veio o decreto 10.410, que é alterando o decreto 3048, igualando o entendimento da TNU, Sim. do processo judicial. Aí a gente discute agora o seguinte: esses processos, esses períodos anteriores ao decreto, eles vão poder ser computados para carência? Ou somente aqueles processos após o decreto 3048, né? A alteração do decreto 10.410, que é de 30 de junho de 2020. E aí, Gisele, chegou na semana passada um processo para a gente aqui calcular 10 anos, não, se eu não me engano, 5 a 6 anos de contribuição de uma segurada, ela só tinha 9 anos de contribuição, paga primeiro em dia, autônoma, ela tem lacunas para fazer pagamento, eu requeri a aposentadoria dela, como era período indenizatório, eu não consigo fazer na internet as guias. Sim. A gente solicita aposentadoria, muitos alunos perguntam, professor, esses períodos em aberto, você tem que fazer um pedido autônomo para fazer as guias de pagamento, para depois pedir aposentadoria? Não, né? A gente pede a aposentadoria e junto ao pedido da aposentadoria a gente pede que calcule aquele período em aberto, que advogado que nos escuta faz cálculo, né? Já sabe analisa processo, já sabe qual é o valor, exatamente. Então já sabe quais são os buracos, os valores que eu preciso que o INSS emita as guias, e é só me pedir para que o servidor realize a guia, emita a guia daquele período, para ele pagar, e depois que entrar no sistema, conceder o benefício. Então fiz isso agora em julho, fiz isso, agosto, na verdade, e aí o servidor já fez a exigência, já de acordo com o decreto, com o entendimento do decreto 10.410. E eu até aleguei, ele alegando que, pelo decreto 10.410, a contribuição paga em atraso após a perda da qualidade segurada não conta para carência. E aí eu aleguei que o decreto era de 30 de junho de 2020, que ele deveria, até se tivesse dúvida, fazer uma consulta ao SRD para que ele dissesse se esses períodos anteriores ao decreto também vão ser analisados dessa forma. Mas ele não fez a consulta e já foi logo indeferindo. Já foi logo indeferindo o benefício. E agora, Gisele, a gente vai entrar numa segunda fase, porque judicialmente a gente não tem como fazer isso, porque já era entendimento judicial, né? Já entramos com o processo na junta de recurso, até te mandei para você ver que agora vamos começar a ter... já queria que já tivesse um caso, né? Para que a gente já começasse a discutir isso na junta de recurso, se esse decreto seria legal, em primeiro lugar, e se esse decreto se essas contribuições anteriores ao decreto vão ser analisados dessa forma também, ou apenas os processos, os valores, né? Os buracos após 30 de junho de 2020 que não poderão ser contados para carência, porque aí o memorando circular 25 ele estava vigente até esse momento e não foi revogado oficialmente pelo INSS, né? Então aí, nós jogamos essa discussão agora para a junta de recursos, vamos aguardar. A minha sócia aqui, ela tem uma dificuldade enorme de entender se isso aí vale para carência mesmo, porque ela aprendeu que não valia para carência, né? Então, para você
desfazer o entendimento de que vale para carência sim, se o INSS concedia sim, o INSS considerava sim, e aí a gente fez o recurso e agora vamos para o entendimento da junta e saber como é que a junta vai entender nesse caso. E aí é uma questão até didática para que a gente possa depois discutir isso pelo IBDP até, né? E se levar essa discussão acompanhar com no bastante Congresso. atenção esse processo aí, que eu acho que vai ser bem importante, vai ser um marco importante, né, com relação a nova forma de análise dessas contribuições em atraso para fins de carência, porque a regra anterior, né, permitia a contribuição. Se a primeira fosse em dia, as outras poderiam ser utilizadas com ou sem a perda de qualidade segurada. Não se falava disso na via administrativa. Só que daí os juizados, principalmente, né? Quando o sistema chegou nos juizados, aquilo começou a patinar e a TNU foi lá e decidiu realmente que se perdeu a qualidade segurado, não teria como contar para fins de carência. E daí agora fica essa questão do direito, como que ele vai ser analisado. E tem mais, né, Paulo? Não é só para o período trabalhado lá. E esses benefícios que foram concedidos agora, daqui a pouco eles fazem uma auditoria, uma análise, e vão dizer, não, peraí, agora o entendimento não é assim. Pensa reverter esses benefícios. E ainda tem outra coisa. Vamos dizer que eu já tivesse pago contribuições em atraso, o ano passado, por exemplo, já prevendo pedir nesse ano. Vamos dizer que a segurada chegasse à idade em 2020. Sim. E lá em 2019, eu paguei um atrasado de 2.000. Aí eu vou pedir agora aposentadoria. Aí o servidor vai dizer que não vai ser concedido, porque não poderia pagar, mas na época não existia ainda o decreto 10.410. Quando você pagou, era aceito, né? Agora na hora de conceder não é mais. Então qual é a diferença de eu ter pago em julho do ano passado, um período lá de 2.000, e qual é a diferença de eu pagar agora, em outubro de 2020, períodos de 2002? Qual é a diferença? Se os períodos são anteriores ao decreto, né? Não vejo diferença. Então eu entendo que teria que acolher aí o tempus regiato do decreto 10.410 e os períodos anteriores ao decreto poder contar para carência, aí poderia depois, a partir dali, não, mas tudo bem, a gente tentar reverter esse decreto, mas ficaria pelo menos os períodos anteriores. Que é a maior parte, né? Daí, então vamos falar um pouquinho assim, ó, várias perguntas aqui com relação à prova, Paulo. E a importância da prova para que se possa fazer o recolhimento em atraso. Você tem algumas dicas com relação a isso? Quando que ela é indispensável, quando que ela não é? Né? Tem a diferença entre indenização e esses recolhimentos dos últimos 5 anos? Fala um pouquinho sobre isso. Existe outro equívoco também, Gisele, que o pessoal comenta muito em live, comenta em Facebook, em resposta para alunos, em Face, em outros lugares, de que o período indenizatório, que é após 5 anos, né, ela passa a ser um período indenizatório. Você vai indenizar aquele período. E aí a regra de indenização, você não escolhe o salário. Ele vai fazer uma média de contribuições desde julho de 94, ainda se excluindo os 20% dos maiores salários. Isso ainda, para a indenização, essa regra não foi alterada. Exatamente, aos 80%. 80% dos maiores salários desde julho de 94 até a data do requerimento. Você vai multiplicar 20% sobre essa média, você vai achar o valor da indenização. Cada mês que você queira pagar, é esse valor fixo que ele vai... Então, não importa se eu estou pedindo a indenização... sempre 20%, né? Sempre 20%. Se não for complementação, é sempre 20%. Sempre 20%. Ali. E não adianta eu requerer... não tem diferença se eu pedir um período de 2000 a 2005 ou de 90 a 94. Não tem diferença. O valor vai ser o mesmo. É o mesmo, a mesma base de cálculo. É a mesma base de cálculo e o mesmo valor, porque ele já calculou juros, correção e tudo. Não, mas antes de 96 agora não tem, né, os juros. Não, tudo bem, mas depois que você faz o cálculo e acha a média, e multiplica por 20%, esse valor da contribuição, ele é igual. O cálculo é o mesmo, exatamente. Ele é igual. A contribuição que ele vai pagar é a mesma para qualquer mês em aberto que passou dos 5 anos. Uhum. Só que muita gente fala errado que precisa comprovar o período que vai indenizar. Isso também está na IN, inclusive. A IN, ela é muito clara. Ela diz o seguinte: após a primeira contribuição em dia do autônomo,
o INSS, se você não encerrar a sua atividade, se você não for na agência e falar, olha, eu sou professor, olha, eu quero encerrar a minha atividade porque agora eu vou ser empregado. Eu quero encerrar minha atividade autônoma. Se ele não encerrar essa atividade, essa atividade ficar em aberto, após a primeira em dia, o INSS entende, através da IN, que você está exercendo a atividade. Você presume-se o exercício da atividade. E a presunção da atividade, presume-se também que você era para pagar aquele período que você não pagou. Então, você não precisa comprovar o período mesmo indenizatório. Esse é o entendimento do INSS. No administrativo. E não é memorando, não é portaria, ele está na IN 77, muito claro. Então, após a primeira contribuição em dia, todo período em aberto é devedor, porque você presumiu que estava exercendo atividade remunerada, e você deve contribuir sem necessidade de comprovação. A questão da indenização é apenas a diferença de calcular o valor. O valor indenizatório você calcula 20% sobre a média dos 80% dos maiores salários de contribuição, desde julho de 94, e antes de 5 anos você vai no site do INSS, calcula o salário que você quer e emite a guia você próprio, você emite a guia e paga. Mas isso a diferença da indenização tenha a primeira contribuição e que tenha desde que a primeira tenha, né? Desde que a pessoa tenha a primeira contribuição em dia, ela é essencial. É que às vezes agora, não tem, né, Paulo? Às vezes isso você precisa analisar. Às vezes as lacunas são entre empregos. Né? Isso, então, aí se não tiver... Tem a lacuna onde ele diz, não, mas eu trabalhei, doutora. Só que ele se inscreveu, daí teria que fazer o processo de retroação da DIC. Retroação da DIC. Da data de início das contribuições. Aí nesse caso é retroação da DIC. Isso. E daí, nesse caso, tem que haver a comprovação do exercício, porque o facultativo, em regra, não contribui para fins de indenização, porque ele não pode pagar em atraso, né? Então, ou ele vai ter que provar que ele era autônomo, que teve o primeiro pagamento, e daí tem a continuidade do trabalho, ou ele vai ter que comprovar que ele trabalhou e que ele poderia ou deveria ter contribuído naquele momento, né? Exatamente. Então, em regra, para o INSS, tem servidor que vai cobrar. Aí é o servidor que está exercendo um direito ilegal contra a própria instituição. E aí cabe ao advogado questionar de acordo com os artigos da IN. Então, em regra, a comprovação mesmo, efetiva, só é exigida quando se trata de retroação da DIC, antes da primeira contribuição em dia. E, em regra, após a primeira contribuição em dia, presume-se o exercício da continuidade do trabalho, e aí não seria preciso necessária a comprovação. E aí, onde é que a gente vai para olhar isso, né? A primeira coisa que a gente tem que ver na hora que vai analisar um processo é pegar o CNIS do segurado, e aí você já tem que ver se ele tem contribuições de recolhimento de autônomo, não só de carteira assinada, como você falou, né, para não pegar só os buracos entre os empregos, mas olhar o primeiro recolhimento e aí você olhar no CNIS detalhado qual foi a data do recolhimento. Então, isso é importante. O primeiro contribuição, por exemplo, foi janeiro de 2010. Ele pagou em 20 de abril de 2010. Não pagou em dia. Janeiro. Você passa para fevereiro. Fevereiro, ele pagou em 28 de março de 2010. Não pagou em dia. Passa para o terceiro. Então, essas duas contribuições não valerão para carência e não valerão para tempo de contribuição se ele não comprovar. Eles vão ter que comprovar. Aí, o mês de março, ele pagou em 15 de abril. Beleza. 15 de abril de 2020. Então, a primeira contribuição em dia vai ser março de 2010. Então, a partir dali, atividade em aberto, todo período você vai poder pagar em atraso, porque vai contar para carência, contaria para carência antes do decreto 10.410. E a outra coisa muito interessante também que a gente você pode analisar hoje, Gisele, pelo meu INSS, que agora, para você saber se a atividade estava em aberto ou não, você tinha que ir na agência. Porque muitos alunos nem sabiam que existia essa questão da atividade, ele olhava só as contribuições. Mas agora, no meu INSS, existe
um botãozinho lá que você olha a atividade. Olha aí. Você olha se ele tem atividade em aberto. E aí, se tem atividade em aberto de pintor, pedreiro, professor, advogado, engenheiro, médico, né? Tiver atividade em aberto, vendedor ambulante, que é muito comum, costureira, aquela atividadezinha em aberto, aí você pode dali para frente, se teve contribuição em dia, com a atividade em aberto, ele não encerrou, aí você pode pagar todo o período em atraso. Paulo, duas perguntas aqui. Primeiro, com relação a esses casos em que se presume a continuidade da atividade, o INSS teoricamente poderia até cobrar esses valores, né? Ainda mais se, mas tem a questão da prescrição, né? A prescrição de 5 anos. De 5 anos. O que a gente tem visto muito nos casos de CTC é se você pede a CTC, em alguns casos ele diz que só vai dar se houver o recolhimento de todo o período, presumindo a atividade, né? Então, eu já vi alguns casos que o INSS está usando isso contra o segurado. Ele muitas vezes, quando ele pede para pagar só para se aposentar no regime geral, ele pede a comprovação da atividade. Então, assim, por mais que a IN diga que não é necessária, eu sempre recomendo que o cliente junte a documentação. Porque a gente inicia o processo, a gente sabe que muitas vezes o servidor, às vezes, requer. Então, é interessante que o cliente tenha, se for possível, né? Para você dizer, ó, não é necessário, mas está aqui a comprovação. Então a gente está falando aqui em tese, o que é que o INSS, em regramento normativo, ele exige, né? Mas na prática a gente sabe que é diferente. Então, daí um cuidado sempre é que mas a gente sabe mas a gente sabe que é muito difícil. Muitas pessoas contribuem, pegam um carnezinho e começam a contribuir. Na prática mesmo, até pessoas donas de casa pagam como contribuinte individual, que deveria estar pagando como facultativo, né? O filho começou a trabalhar, começou a estudar, tem mais de 16 anos, o pai começa a pagar como contribuinte individual, podendo ter pago como facultativo. Então, assim, o bom é que, pelo menos em 2008, foi alterado o decreto pelo 6722, o decreto 3048, em que o artigo 19 diz que o que está no CNIS é prova plena. Então, pelo menos o que você pagou em dia e pagou ali com carnezinho, ninguém vai te cobrar nenhuma atividade, porque está pago, né? Está garantido. E aí fica a critério fica a critério de servidor que salvo o servidor. Eu tive alguns casos de servidores que pagaram como individual em dia e daí na hora da concessão o INSS disse, se você fosse facultativo você não pediu, então prova aí que você exerceu uma atividade remunerada. Então, assim, às vezes na via administrativa a gente passa uns perrengues, mas por isso tem que estar bem preparado, né? Eu acho que esse diálogo ele é essencial para a gente poder realmente estar preparado para a via administrativa, porque tem muita solução que ela é até melhor lá do que a gente tem na judicial. E a contribuição em atraso é uma delas. A gente só tem que tomar esses cuidados. A contribuição em atraso, era um grande boom de dizer que a via administrativa era melhor. Existem vários casos, vários exemplos de que a via administrativa é melhor. E esse, para mim, era o maior de todos, né? E quando colocaram o artigo lá no decreto 10.410, eu quase morri. Tem uma pergunta aqui da Mônica. Se a primeira contribuição foi paga em dia, porém recolheu abaixo do mínimo, vale também como primeira contribuição em dia? Vale, eu tive um caso em que eu orientei um colega de Recife até, que o juiz, olha só, a pessoa era facultativa de baixa renda, e pagava 5%. A segurada pagava 5%. Certo? Não foi nem abaixo do mínimo, mas serve como exemplo. Ela pagou um ano como dona de casa sem cadastrar no CAD único. Então aquelas contribuições elas não foram validadas pelo INSS e aí você tem que fazer a complementação de 5% para 11%. Ela fez a complementação e entrou na justiça. O juiz, Gisele, entendeu que como ela pagou em atraso, aquela complementação não valeria para carência, olha só. Aí a gente foi atrás de uma consulta no INSS, que já existia através do consultar, onde havia uma pergunta igualzinha a esse caso concreto. Então é uma outra forma de consulta dos servidores, que é o consultar. Então o servidor faz uma consulta no caso concreto,
a gerência em Brasília, a diretoria de benefícios em Brasília responde, aquilo ali fica um banco de dados para os servidores analisar num caso semelhante. Existia lá um caso igualzinho, de um salário maternidade, de uma dona de casa, ela pagou 10 meses como 5%, não foram validados, e aí o servidor emitiu a guia para ela fazer a complementação. E aí o servidor pergunta se essa complementação serviria para carência, já que ela estava pagando em atraso. A resposta da diretoria de benefícios é que a primeira contribuição dela, a original, se foi em dia, ela valeria para carência, mesmo que a complementação pagasse em atraso. E isso fez com que ele levasse essa consulta para a turma recursal, reformada a sentença de primeiro grau. Uma consulta no INSS serviu como base para um processo judicial. Então, a complementação não quer dizer nada. Se você pagou menor que o mínimo, por erro, por engano, e vai complementar, aquela contribuição é válida para carência, segundo o entendimento do próprio INSS. Sim, não, isso é ótimo, porque a gente vai ver mais complementação daqui para frente, né, Paulo? Complementação, conexão ali. Empregado. Exatamente. Agora, na verdade, abaixo do mínimo interfere para todo mundo, e não só como era antes para os individuais, né, ali para os facultativos. Vamos ver algumas outras perguntas. Aqui, a Jaque Lopes, de Santa Catarina, pergunta o seguinte, Paulo: se pagar em dia, pode indenizar o período anterior a esse pagamento pontual? Que seria aí foi aquela da DIC. Né? Aí foi a questão que a gente falou da retroação da DIC, hein? Não. A indenização pode até ser feita após a primeira em dia, mas aí teria que ser a comprovação obrigatória. Aí é que sim que vamos pedir a comprovação do vínculo. Gisele, aqui numa cidade uma cidade que perto de Fortaleza, em Russas, 6 servidores foram demitidos. Eles tiveram um processo administrativo e foram demitidos. Por quê? Porque eles estavam fazendo guias de pagamento anterior à primeira em dia para as pessoas se aposentarem. Então, a Polícia Federal, através de uma investigação, descobriu que várias pessoas se aposentaram com pagamentos em atraso sem comprovação. Quando foi ver, era uma... pode chamar de quadrilha, né? Que estava fazendo as guias de pagamento anteriores à primeira em dia, 5 anos, para fechar os 35 anos de contribuição. Quer dizer, os servidores que fizeram isso sofreram um processo administrativo disciplinar, porque emitiram guias de pagamento anteriores à primeira em dia, sem a devida comprovação. Isso é uma prova de que a comprovação só é exigida mesmo, em regra, em tese, normativamente, para reconhecimento da retroação da DIC. Que aí a retroação da DIC significa retroagir a data da primeira contribuição em dia. Aí você precisa comprovar, aí depois que comprovar, o servidor emite a guia e você aí paga. Tem uma pergunta aqui. Não pode aproveitar essa primeira em dia, entre aspas, do empregado para o individual, né, Paulo? Não. Teria que ter a primeira contribuição como contribuinte individual. A Amanda faz uma pergunta aqui. Indenização pós perda da qualidade de segurado, relativizando a carência. Assim, se perdeu a qualidade de segurado, a TNU está criando esse... Aquilo que a gente conversou. O INSS não entendia dessa forma, era considerado para carência até a edição do decreto 10.410, que igualou o entendimento da TNU. Aqui. Qual a prova, Ariadne? Qual a prova aceita administrativamente para a comprovação do vínculo? Dicas, Paulo? Olha, porque aí ele tem autônomo. Coisa, né? Autônomo, por exemplo. Você não precisa, não basta você comprovar o exercício da atividade. Você tem que ter uma prova do exercício da atividade remunerada. Esse é o fato gerador da contribuição obrigatória, é a remuneração. Então, se você trabalhou e não recebeu nada, não adianta, né? Então, teria que ser recibos, na época, todas as provas contemporâneas. Não, o INSS não aceita uma declaração de que você trabalhou. Então, a pessoa vendia bolo na porta de uma escola. Aí ela passou 5 anos trabalhando lá e agora quer retroagir a DIC. Ela vai ter que ter recibos da compra do material. Então, se ela tiver recibos, pagamentos, recebimentos das vendas que ela fez, e aí uma declaração da escola de que ela estava ali durante 5 anos trabalhando, aquela declaração ela vai corroborar as provas materiais. Mas essas provas precisam ser contemporâneas e você pode provar com essas provas. Recibos, depósitos em conta,
e aí, junto com a declaração de que você estava trabalhando ali, servir. Agora, se tiver pelo menos uma prova, pelo menos uma, e o servidor não tiver satisfeito, só um recibo, por exemplo, aí você pode pedir a JA, que é a justificação administrativa, que agora com duas testemunhas, né, o decreto 10.410 alterou de 3 testemunhas para 2 no mínimo, e aí você pode, junto com essas provas que você tem, solicitar via INSS a JA. Muitas pessoas achavam errado que era só a junta de recursos que poderia pedir JA, mas não. Você pode, na hora que você faz o requerimento do processo administrativo, você já pode também fazer o pedido para que o servidor faça a JA para retroagir aquela DIC e você poder pagar ali dali para frente, contar para tempo de contribuição. Agora, uma importância. A retroação da DIC antes da primeira em dia, ela vai servir para tempo de contribuição. Aí, para carência, ela não serve. Porque a carência mesmo, de fato, só vai servir a partir da primeira contribuição em dia. A partir da primeira contribuição para trás, você comprovando, você retroagindo a DIC, vai servir apenas para tempo de contribuição. Certo, Paulo. Aqui uma pergunta sobre o pagamento da contribuição em atraso sem cobrança de juros. Qual é o período que a gente estava falando há pouco, né? 96, né? Exatamente. Tem que ser referente a competências anteriores a 96. Como a indenização, a base de cálculo é o mesmo. Então, se você for achar lá a média de R$ 4.000, ele vai usar o R$ 4.000 lá, vezes os 20%. O que não vai ter é os juros e a correção monetária e a multa. Os juros é de até 50% e a multa de até 10%, né? Então, a gente vai ter aí só os 20% sobre os 4.000 e não o adicional dos 50% mais os 10%, porque como a parcela é muito antiga, né? Vai ter lá os 50%. Então, agora, até 96, isso está no decreto 10.400. Está no decreto, mas fica um alerta que o INSS ainda não está adaptado, viu? Eu calculei agora essa semana uma guia e era R$ 15.000, olha a diferença. Eu calculei no sistema, deu R$ 15.000. Quando eu fui para a agência para pedir a guia, deu R$ 28.000. Então quer dizer que calculou os juros até 96. Os juros e a multa até 96. A multa, eu também tive, Paulo, depois do decreto, inclusive, o servidor emitiu a guia. Mas ele não tem como fazer. Eu pedi a reconsideração, o servidor não tem como. Para a junta, para que a junta determine, quem sabe nesse meio tempo a coisa se organiza aí, porque a guia tem que vir no valor certo, né? Não dá pra Mas o servidor não tem como nem fazer nada, porque ele joga ele só emite o NIT, né? Informa o NIT, diz qual é o período que é para calcular, é muito rápido isso, é muito simples o servidor fazer, ele não faz mês a mês, como nós fazemos. Ele bota o período outubro de 94 a dezembro de 97. Aí o sistema já calcula tudo e aí é automático. Não tem como ele excluir os juros e a correção. O INSS a gente tem que entrar com a ação para poder o INSS adequar o decreto. Então, e tem, na verdade, um jeito de fazer, mas eles só fazem se for ação judicial, né, Paula? A gente teve uma reunião semana passada com o pessoal da Receita Federal e do INSS junto ao TRF da 4ª Região, e a gente estava discutindo isso, a regularização do formato da cobrança na via administrativa, e eles disseram que esse acesso para esse sistema que emite sem juros só quem é servidor da DJ. Pouquíssimos. Aqui, em toda a 4ª Região, são mais de 200, acho que quase 300 servidores, só 6 têm acesso a esse sistema, e diz que a própria Idésia, né, que era representante do INSS naquela reunião, ela disse que é muito difícil ter acesso, que realmente daí eles acabam não conseguindo. Existe um sistema, mas os servidores não têm acesso a ele. Então, eles conseguem emitir se a pessoa judicializar, mas pensa, a quantidade de judicialização desnecessária, né? Nesse momento, estamos falando em desjudicialização. E tem que pagar primeiro para depois judicializar e pedir a restituição. Você tem que ter o dinheiro. Você tem que ter o dinheiro para pagar. Porque, né? Muitas vezes o que a gente orienta o cliente é isso: paga e recebe. Paga e está entrando na justiça. Porque na justiça a União não tá nem contestando. Ela aceita, ela reconhece a dívida, né? Porque está, inclusive, no decreto.
É porque a partir de 2006, as agências deixaram de cumprir com decisões judiciais, foram criadas as ADJs. Isso. Então, só os servidores que estão lotados na ADJ é que têm acesso a uma questão mais livre, lógico, né? Porque ele vai cumprir decisão judicial, ele tem que ter ferramentas mais livres para ele cumprir aquilo ali. Eu já vi, Gisele, uma decisão judicial na ADJ, um servidor concedeu uma pensão por morte proveniente de um LOAS, para você ter uma ideia, né? Na agência, ele não consegue de jeito nenhum na agência fazer isso. Sim. Só conseguiu porque era servidor da ADJ, entendeu? Sim, Não, e isso, imagina, vai trazer um monte de ação judicial desnecessária, seja para a pessoa emitir a guia, para quem não tiver dinheiro para então entrar com a ação para emitir a guia corretamente, ou seja, para quem conseguir pagar para receber de volta esse valor judicial, né? Mas aumenta a quantidade de ação. E a gente sabe que o recolhimento em atraso tem tido um aumento grande de demanda, né, Paulo? Porque muita gente nem lembra de contribuir, só vai lembrar quando vai se aposentar, quando vai pedir. Aí você vai querer ver a vida da pessoa, e muitas coisas também, José, ela já tem, por exemplo, já tem uns 15 anos, mas melhoraria muito a vida da pessoa se ela contribuísse aquele período para trás, para aumentar a média, para aumentar a percentual, e aí a gente fica sem saber. Já tendo tempo, tudo bem, já tendo a carência, você pode pagar em atraso, vai valer para tempo de contribuição. Mas se depender para poder contribuir para a carência, aí vai ficar difícil. Então, se ela tiver um auxílio-doença, por exemplo, no meio, que o INSS não considera, ela pagava um período em aberto, do período daquele auxílio-doença, e aí aposentava a pessoa. Não no mesmo período, concomitante, mas outro, com o mesmo número, né, de meses. Então, era uma técnica boa para aposentar uma pessoa, era pagar o atrasado para fechar aquela carência. E aí, com o decreto, eu fiquei muito triste, muito, 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 muito mesmo. Foi muito ruim mesmo essa mudança. Paulo, uma outra pergunta. Indenização após a emenda 103 para fins de preenchimento das regras de transição é possível? Eu entendo que e eu já provei, já fiz essa comprovação, né? Eu debati isso até com o Frederico Amado, que é contra. O próprio professor Ivan Kerstmann já sinalizou que ele acha que que o direito não teria direito adquirido, porque a pessoa não pagou. Mas assim, eu até comprovei na prática com benefícios mesmo, até o próprio servidor fazendo exigência para contribuir, para fechar os 30 anos antes da emenda, ou fechar os 35 anos antes da emenda, com contribuições feitas agora, em 2020. Então isso já era uma coisa que eu já defendia, né? E assim, eu comprovei que realmente vai contar. O INSS não se manifestou sobre isso, não emitiu norma nenhuma, não emitiu decreto, nem portaria, nem alterou a EN para falar sobre isso. Então, o sistema ainda está adaptado para fazer. Então, vamos fazer enquanto não muda, né? Correr com isso, eu também acho, Paulo, porque assim, o que a gente tem visto nesse caso é que na via administrativa está indo, se você consegue recolher ali, está indo. Mas talvez no judiciário a gente tenha uma complexidade que o servidor ainda não está trazendo. Então, assim, eu também concordo, acho que tem que correr com esses recolhimentos e tentar focar na via administrativa no que for possível, né? Porque até agora o servidor conta na competência que ele era referente, não na competência que foi pago. Isso. Isso é uma coisa que eu sempre falei. Na prática, o sistema não lê data de pagamento, ele lê a competência paga. Exatamente. Então é isso que eu defendi. Não vai ter isso. Vai conceder, o servidor vai ler o CNIS vai dizer que ela tem 30 anos e pronto, não tem como fazer nada. E vai olhar o direito adquirido na data da emenda. Exatamente. O que a gente tem só que tomar o cuidado é que é o seguinte, quando o recolhimento é feito agora, em geral, os pagamentos são após o recolhimento, quando a gente está falando em ações judiciais, né? No INSS, como é que está esse entendimento, Paulo? Tipo, se eu requeri o benefício lá atrás, mas emitiu a guia hoje, eu paguei. Apesar de ele antes da concessão? Na verdade, assim, ele emitiu a guia, eu entrei com um processo administrativo, pedindo o benefício, mas o recolhimento, como a gente tem feito, né? Não precisa fazer um procedimento paralelo. Se eu pago hoje, mas o meu requerimento é de janeiro, vai ter mas não teve despacho. Se não teve despacho ainda, não foi concedido ainda, está valendo. Isso sempre é uma coisa também que na via administrativa era muito também tranquila. Você faz uma exigência para pagar um buraco que você tem. Você tem 30 dias para pagar.
Pagou. Vai alterar a DER? Não. A DER vai ser a mesma que ele requereu lá atrás. Nunca se alterou a DER por causa disso, porque o benefício, o processo não pode ser indeferido pela falta de documentação ou por não estar. Então, isso era feito, por exemplo, um LOAS, benefício assistencial. O segurado não é cadastrado no CAD único. O servidor faz a exigência, ele se cadastra no CAD único e ele concede o benefício. Desde com a mesma DER. Não é na data não é na data do cadastro. Do cadastro. E isso é por isso que a gente tem medo de ir para o judiciário, porque o judiciário não pensa dessa forma. Não, o judiciário está decidindo diferente, Paulo. O judiciário não pensa dessa forma. Que só são devidos valores em atraso da data do pagamento. Mas, assim, pelo menos a maioria das decisões que eu tive até agora, nenhuma desconsiderou o direito adquirido anterior. Então, considerou o valor pago referente ao mês competência lá atrás. A DIP vai ser depois. Só que não deu atrasados. Então, assim... A DIP, né? A DIP será depois. Exatamente. Se eu entrei com um pedido, então, assim, não tem atrasados. Começa de agora em diante, como se fosse uma deu da DER, digamos assim, né? Só que considerando o direito adquirido lá atrás. E as decisões que a gente tem tido, pelo menos aqui no Sul, tem sido nesse sentido. Quando a gente judicializa a questão do recolhimento em atraso, até o momento eles não entraram muito na discussão do direito adquirido, eles têm admitido o direito adquirido antes da emenda, mas eles não têm dado atrasados. Então é uma coisa importante também para os colegas. Mas a pessoa, quando a pessoa vai para o judiciário, ela já tem que saber disso, né? Exatamente. Indo para o judiciário... Ela ganhava. Ganhava. Isso se o servidor não tivesse despachado antes, né? Sim. Não tivesse despachado antes. Porque despachou antes, indeferiu. Aí você paga e pede uma revisão, aí não seria possível, porque aí seria um novo elemento, aí você teria que... Seria um novo benefício, aí seria da frente da data do novo pedido. Aceita, faz a guia, você recolhe, você recebe antes do requerimento. Na justiça, não. Então, um cuidado. Muitas vezes essa questão de recolhimento em atraso, ainda é melhor continuar no administrativo para garantir os atrasados. Porque se você judicializar, até a questão, às vezes, do valor dos juros e da multa ali, tentar, né, na via administrativa para garantir os atrasados. Olha, Gisele, sabe uma dica boa para que você ganhe os atrasados na via administrativa, mesmo já tendo indeferido o benefício? É você fazer um pedido de revisão, alegando que o servidor viu que tinha buraco para pagar e que o servidor não fez exigência, porque se ele tinha buraco, ele era devedor, e se ele era devedor, o servidor poderia fazer exigência para ele saber se quer ou não contribuir com aquele período, mesmo período indenizatório. Sim. Após 5 anos. E aí você emite, faz a revisão, a tarefa é reaberta, o processo é reaberto, o servidor faz a exigência, você paga e o benefício não é concedido com novo elemento, porque era para ele ter feito lá atrás esse pedido. Sim. E não fez. Então ele vai ser concedido na DER original, porque era para o servidor ter feito a exigência e não fez na época. Então eu faço muito isso, para não recorrer na via judicial ainda, né? Sim, então, a gente tem que... a contribuição em atraso é algo que a gente tem que cuidar com a via judicial, porque eles vão trazer complexidade onde no administrativo a gente não tem. A gente tem a questão, muitas vezes, que eles exigem a prova sem ter a necessidade, né? Mas que o servidor exige, talvez por essas questões em que o servidor acabou emitindo guia sem a prova e teve algum problema, porque o servidor ele é mais punido por fazer do que negar, né, Paulo? Então, verdade. Às vezes aí tem esse medo, inseguro, né? E muitos servidores, muitos inseguros, muitos. Eu tava conversando com uma colega, ela disse assim, Paulo, uma pessoa que tinha 180 contribuições e tinha idade para se aposentar e morreu. Aí ele foi negado a pensão dele há 2 anos atrás. E agora o advogado deu entrada na pensão de novo e foi concedida. E agora ele quer a revisão para receber o atrasado desde lá, porque na época ele já tinha 65 anos e de 180 contribuições. É possível isso? Claro que é. Se ele já tinha direito à aposentadoria por idade, no primeiro requerimento não foi concedido, a própria IN diz que o benefício indeferido incorretamente anterior pode ser reaberto,
o benefício novo ele pode ser cancelado e reaberto o anterior para conceder o benefício anterior, porque houve erro administrativo. Sim. Aí ela me disse, sabe o que é que responderam no grupo nacional? Ela tem um grupo de servidores nacional, né? Que não podia conceder. Tá vendo? Aí eu então manda ele fundamentar, porque não tem fundamento, Sim, né? fundamente, né? Mas sabe por quê? Mas sabe por quê? Porque vai gerar um atrasado de 2 anos. Sim. O servidor fica com medo de ser auditado. Vai pelo porque a auditoria vai ver um PAB desse grande, vai chamar quem foi o servidor que reabriu o processo. Aí o servidor tem medo, que era uma coisa que eu adorava fazer enquanto servidor, e uma coisa que eu incentivava muito os servidores, era conceder os benefícios corajosamente, de acordo com a lei, com as instruções. Se a IEM está dizendo isso, é para ser assim, entendeu? Então muita gente tem medo de comprar. Muito bem fundamentado. Fundamente bem, escreva tudo, porque você não vai lembrar, daqui a 2, 3 anos, você não vai lembrar por que você fez aquilo. A IN muda, você não sabe qual foi o artigo da IN anterior. Então, fundamente, escreva. Meus processos eram bem na mão mesmo, escrito, porque eu tinha muita coragem de fazer as coisas e aí era o prazer que me dava, né? Sim. Enquanto servidor, de fazer essas coisas. E aí o servidor realmente, infelizmente, muitos deles têm medo por causa dessa perseguição que tem das auditorias. Né? Tipo a perseguição das auditorias, porque chegou um PAB novo, um PAB alto, uma revisão, o servidor fica morrendo de medo. E com razão, indefere. Para ele é mais cômodo, né? É mais seguro, né? Paulo, uma pergunta aqui. Sócio de empresa que não recolheu, pode recolher agora? Bom, empresário, aí já muda muito de figura em relação à comprovação. O empresário, até 2003, ele contribuía por conta própria. Então, a partir de 2003, GFIP, ele faz a GFIP, o contador faz a GFIP e vai para o CNIS, a GFIP direitinho. Se eu vou fazer uma contribuição agora, lá atrás, se for após 2003, o contador vai ter que fazer a GFIP, se for após 2003. E aí, essa GFIP vai ficar extemporânea no sistema. E a gente sabe que extemporâneo precisa ser comprovado. E aí, para o empresário, é perigoso você contribuir em atraso, porque você vai ter que comprovar. Exatamente. E aí o empresário, aí nesse caso o empresário, ele precisa comprovar, e aí os 2 meios mais comuns de comprovação de vínculo de empresário é o Prolabore, contemporâneo da época, e o imposto de renda. Ele teria que ter declarado naquele ano aquele rendimento da sua empresa do imposto de renda. Se ele declarou, pega a declaração antes, veja se ele declarou, vai lá, vai para o contador e imita a GFIP todo dia de uma vez, que vai estar extemporâneo. O servidor vai fazer a exigência e eu apresento o imposto de renda. Você já tem a prova antecipadamente. E guarda, né? Guarda a prova. Guarda. Você já tem a prova antecipadamente. Então você orienta o seu cliente a falar com o contador que ele pague, que ele faça a GFIP. Se você não tiver como comprovar, você esqueça a comprovação. Aí é uma coisa que realmente... Eu já levei processo assim para a justiça. Tem um processo até que está na Justiça Federal Comum. Já foi para o TRF. Eu recorri, eu apelei, porque o primeiro grau, como eu não consegui comprovar, o empresário ele já tinha pago, o contador já tinha feito a besteira, ele já tinha pago, só que não tinha como comprovar. E até a nossa sócia aqui falou, Paulo, mas a gente vai ajuizar assim mesmo, olha, vamos tentar na jurisprudência, vamos ver se eu crio uma jurisprudência aqui, que ele era empresário, então teria que contribuir. E aí, perdemos na primeira instância, eu apelei para o TRF, mas já sabendo, eu só queria chegar mesmo a discussões, né, jurídicas, com a tese que eu tinha, e chegar lá, mas eu já de antemão já falava para ele que era muito difícil desse empresário se aposentar, porque esse período que ele contribuiu, ele não tinha comprovação nenhuma. E o problema é que muitas vezes o cliente chega já com a GFIP paga, né, Paulo? A gente tenta salvar o contador que mandou fazer, né? O contador fez direto, às vezes. Não, isso aqui não tem problema não, pode pagar que o INSS aceita. E daí o pessoal perguntou aqui, antes de 2003? Antes de 2003 ele era o responsável pelo pagamento, daí ele mesma coisa. Só que daí ele paga, não faz o GFIP, ele faz pro GPS. Só que aí, como não é o servidor, como não é o contador que vai fazer a GFIP, é o servidor que vai fazer a guia de pagamento com cálculo de indenização.
E aí, cálculo de indenização, o servidor só vai fazer depois de comprovado. Então, pelo menos não tem o risco dele pagar antes e não comprovar. Exatamente. E não contar. Mais seguro, porque ele faz o INSS anui, porque o problema do contador é que ele joga direto na GFIP paga sem a antes, comprovação do INSS. Ele paga antes para comprovar depois. Exatamente. Daí ele corre um grande risco. E é por isso que eu digo que é importante fazer o processo administrativo quando possível, né? Porque o processo administrativo traz a segurança de que aquele tempo vai ser aceito, porque senão é dinheiro jogado fora. E às vezes pagou mais de 5 anos e não tem nem como receber de volta, ou tem a discussão se era devido, se não era devido, contribuinte obrigatório, então não interessa, vai contar ou não, vai ter que fica lá, perde o dinheiro, né? O pessoal já tá... E aí é engraçado, né? E aí é engraçado, porque a Receita não devolve, porque diz se ele pagou... Não, exatamente. Se ele pagou porque ele confessou que pagou, confessou, e o INSS não aposenta porque diz que ele não comprovou. Nossa, é bem isso mesmo, Paulo. E a pessoa jogou o dinheiro fora, porque nem conta. Jogou o dinheiro fora. E tem gente que vende carro, Gisele, para fazer a guia. É um absurdo mesmo. Por isso que eu falo muito pro Emerson, quem atrapalha muito a vida do segurado é o contador, o advogado só conserta. E ele diz, concordo. Não, mas nesse caso, contribuição e atraso é um tema bem importante, é um tema que a gente tem que ter bastante conhecimento técnico para realmente dizer. Tem gente que paga 100, 200, 300 mil reais de contribuição em atraso, né? E daí pensa, a pessoa pagar esse dinheiro. Por isso que eu não gosto também de fazer contribuição em atraso muito antes da aposentadoria. É melhor fazer junto com o processo de aposentadoria, onde tu pode pagar e já vincular a concessão do benefício. Porque isso porque eu estou pagando hoje para um benefício que vai ser concedido daqui a 10 anos, qual vai ser a regra? Será que esse tempo realmente vai ser necessário lá na frente? Será que vai ser necessário ter aquele descarte, né? Aí você vai pagar. Imagina, você vai pagar hoje para descartar lá na frente, a pessoa? Exatamente. Daí, assim, daqui a pouco eles inventam que a idade não é mais 62, para a mulher é 67. Ela vai ter atrasado. mais, nem precisava desse período. Então, cuidado também com a contribuição em atraso, porque o cliente às vezes é ansioso, ele quer resolver e ele está jogando dinheiro fora. A contribuição em atraso tem que ser pontual. Quando tem gente que chega querendo pagar o atrasado e ela tem tempo ainda para frente, minha senhora, esqueça esse atrasado, fique pagando daqui para frente, que é melhor. Isso, quando falta muito tempo para se aposentar, não precisa recolher em atraso, vai recolher com juros, multa. Vai pagando para frente até chegar nos 15 anos lá de carência, né, Paulo? Não adianta ficar querendo regularizar o tempo para trás se ele não for ser útil para um benefício agora. Se for para daqui a 10 anos, sabe-se lá o que vai estar lá na regra, né, Paulo? Estamos quase acabando aqui. Olha, tema muito legal, o pessoal com muitas ótimas perguntas, né? Ótimas perguntas. Vamos marcar mais uma. Vamos pensar num curso sobre isso para o pessoal poder ficar bem em dia com todas as novidades. Paulo, se você quiser se despedir, fica bem à vontade, mas eu quero, antes disso, te agradecer de novo por aceitar meu convite. É uma honra poder estar participando aqui com você, viu? Muito obrigado. É sempre um prazer, assim, poder trocar ideia. E você traz uma experiência incrível também do administrativo, que fica a dica para os colegas, pode ser a solução em muitos casos. Então, não vamos judicializar sempre ou direto. Vamos tentar resolver também na via administrativa. Paulo, muito obrigada, viu? Beijão pra você. Eu que agradeço. Eu sempre estou dizendo aqui que agora com a advocacia, né? Nosso escritório aqui, eu estou dando uma prioridade maior agora à advocacia, aos processos. E até me afastei um pouquinho de live, me afastei um pouquinho de curso. Também porque a gente também não está viajando, né? Tanto para dar curso. Estou aproveitando aí que a gente não está viajando para se dedicar aqui à vida profissional e familiar também. E aí recebi seu convite e também com esse tema que eu gosto de falar, um tema que eu falo muito em curso, em aula, não deixo sempre. Meu curso de processo administrativo sempre sem uma parte lá reservada para falar de pagamento em atraso, é a parte que eu mais gosto de falar até. E achei muito boa, as perguntas foram ótimas. E esperamos agora aí a tramitação do recurso, né, que a gente protocolou hoje. E vamos aguardar, ver como é que a Junta está pensando nesse caso. Não comentei ainda com o Gustavo Beirão. Vou deixar chegar lá na casa para depois ver como é que é o entendimento dele.
E se chegar lá, e aí a gente traz de novo esse tema para a gente falar, se tiver alguma novidade sobre isso, que é um tema muito bom, muito importante também para todos que não tiveram tempo ainda para contribuir o tempo total de carência, né? Então é muito importante. E o direito adquirido ali antes da reforma faz toda a diferença, né? Então, É. realmente a contribuição em atraso está em alta, né? Para tanto quem quer se aposentar no regime geral quanto quem quer se aposentar no regime próprio. E vamos então, né, nos dedicarmos a essa criação das jurisprudências administrativas e judiciais, né? E Que é ainda isso que a gente tem, e está ainda tem fazendo, achando solução para essa é, confusão de lei, de norma, de decreto, de tudo, né? e ainda tem a redução se você tiver pensão por morte, imagina. Se tiver pensão alta, aí você faz um esforço danado para ter uma aposentadoria maior, mas quando chegar lá vai reduzir, porque vai pegar pela regra de acumulação e vai perder, né? Então a gente tem que Planejamento estar de olho nisso previdenciário também. é essencial agora, né, Paulo? E não A é gente, só a para gente tá, a família, né? a gente tá trabalhando a aposentadoria da segurada e não sabe que ela tem uma pensão. Olha, olha Exatamente. que coisa, né? A gente tem que saber se ela tem uma pensão, porque aí vai reduzir, né, na regra de acumulação. Sim, Então, sim, com certeza. Paulo, olha, muito obrigada. Eu quero também aproveitar para agradecer a todos que participaram. A gente teve mais de 150 pessoas simultâneas na live. Paulo, foi um sucesso, viu? Amanda, o Carlos Eden que estava aqui, Thaís, Carlos, um Isabela, amigo. Priscila, exatamente, Eliane Márcio Medeiros estava aí. Marques. Exatamente. Muitos participaram com perguntas, a gente não conseguiu responder todas, né? Que eram muitas, mas obrigada a todos que mandaram. Maria Luísa, Bárbara. Gente, muito obrigada por participar com a gente. Até o Leandro também esteve aqui com a gente. Muito obrigada por participarem, viu? Foi um prazer conversar com vocês e até uma próxima vez. Paulo, vou te chamar muitas vezes ainda, viu? Fica o Pode convite chamar. sempre. Qualquer novidade também, qualquer decisão interessante, avisa aí que a gente se Pronto. encontra aqui de novo, Vou tá te bom? dar, vou te dar o encaminhamento do processo aqui. Isso, vai me mandando as novidades. Tchau, pessoal. Boa noite para vocês. Tchau, beijo, Gisele. Beijo, grande Beijo, abraço. tchau.